to all the moms. Moms of children who are still at home or all grown up. Moms who've outlived a son or daughter. Or moms of babies they never got to hold. Moms who've raised kids all on their own, or became a mom to someone who needed one. Moms of children who have wandered from God, or the longing to be moms who are still waiting. God perfectly arranged each of you into the role you have today. His word recognizes you as capable, strong, and praiseworthy. Everything you do makes our lives more beautiful. Happy Mother's Day. Amém. Se você tem o privilégio ainda de ter uma mãe, entre em contato com ela hoje. Manda lá um cheque de $2.000 para ela. Passa um Pix. Seu pastor da sua igreja mandou você mandar $2.000 para mim. Eu ouvi, eu estava assistindo o culto. Está enrolado agora, viu? Vai ter que mandar $2.000 para sua mãe. Queridos, é um prazer estar com vocês nesse dia. Queremos hoje honrar todas as mulheres que estão presentes, porque mesmo que você ainda não é mãe, nós reconhecemos a importância de cada uma de vocês. Hoje é um dia muito especial e nós pensamos como poder honrar vocês da maneira que vocês precisam ser honradas. Nós preparamos no final do culto um pequeno lembrancinha. Eu não sei se vai ser muito legal, porque algumas estão na campanha do irmão Jairo. Né? Mas nós, com muito carinho, preparamos para você. Né? Hoje você pula a campanha, não vai orar lá no irmão Jairo, não. Né? Porque o irmão Jairo está fazendo uma campanha tremenda, eu estou vendo. Mas nós preparamos um bolo para você. Hoje você leve. Muito bem feito, com muito carinho. Parece pequeno quando você recebe, mas quando você entende que a gente faz 150 e um custo muito alto para a igreja, mas nós queremos dizer, vocês são importantes, né? Vocês são importantes para nós. Mas eu pensei, como falar com vocês hoje? Eu pensei, orei e falei, Senhor, me dá uma direção. E Deus me deu uma direção. Eu não vou falar com vocês hoje. Eu vou pôr minha melhor metade para falar com vocês hoje. Eu falei assim, eu vou fazer o convite, se é de Deus ela vai aceitar. E quem conhece a Cris, sabe que ela não é, isso aqui não é a praia dela. A Cris trabalha nos bastidores, né? Mas ela falou, amor, eu sinto que é de Deus. Então eu queria que você estendesse as suas mãos em direção a ela. Abrisse o seu coração para receber aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dela. Porque queremos honrar as mães hoje, nada melhor do que colocar uma mãe para falar com vocês. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da Cris, pela essa mulher que ela tem se tornado a cada dia. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai falar conosco hoje através da vida dela. Nós pedimos que possa haver um canal e um fluxo, Deus, sobrenatural sobre ela e a tua igreja. Oramos isso em nome de Jesus. Baby, you have the honor. Thank you. Amém. Feliz Dia das Mães, para todas as mães, para todas as mulheres, porque creio que todas as mulheres são mães. Amém? Ele orou bem, hein? Quando ele falou, eu falei, opa, aí eu vou obedecer. Amém? Eu quero falar de uma mulher hoje que ela inspira. Ela é uma mulher inspiradora na Bíblia. E todo mundo já conhece ela, todos já sabem, já leram a história dela, porque ela também, ela era casada com um homem também que era um homem de fé, um homem que inspirava, um homem que Deus falou para ele. Então eu quero falar, essa manhã eu quero falar com vocês na vida de Sara. Eu creio que cada mulher aqui é uma Sara, porque somos mulheres de fé, mulheres de coragem, mulheres que crê e que ouve o marido. Amém? Ela teve que ouvir o marido dela. Amém? E eu ouvi o meu. Então, estou aqui. Amém? Eu já preguei uma vez na minha vida e não foi aqui. E
Foi engraçado que quando eu preguei, foi em Marim, aconteceu uma coisa muito trágica na minha vida, que eu preguei no domingo, no outro dia meu pai teve um AVC, e eu fiquei com medo, eu falei, nunca mais eu vou pregar na minha vida. Então vocês veem o nível da preocupação que eu tenho. Eu orei, Senhor, eu posso pregar, trazer uma palavra, na verdade eu vou trazer uma palavra para vocês. Mas não deixa ninguém morrer, pelo amor de Deus, porque eu fiquei preocupada. Mas é isso aí. Mas, amém? E nessa manhã eu queria só abrir um parênteses aqui. Sabe aquela coisa que você tem... Eu não vou falar só para as mulheres, eu quero falar com as mulheres, mas para todo mundo, tá, gente? Sabe aquela coisa que você está sempre... parece que não acontece, não rompe, sabe? Eu acho que todo mundo já viveu, eu já vivi isso, eu vivo isso ainda. Você ora e não rompe, e você fica, Deus, será que você está me ouvindo? Será que, Senhor, inclina aqui o ouvido, me ouve. Mas eu acho que todo mundo vive isso. É uma coisa que não depende, sabe, do que eu estou fazendo para Deus, se eu sou boa para Deus, se eu oro para Deus, mas tem um tempo. Se Deus falou com você, se Deus prometeu algo para você, pode ter certeza que Ele vai cumprir na sua vida. É totalmente certeza. Ele não precisa da sua ajuda. Ele simplesmente vai fazer. Só que no tempo dele. Só que como nós somos pessoas ansiosas, e eu creio que essa geração é muito mais ansiosa do que a minha geração, eu creio. E olha que eu sou ansiosa, mas a geração de hoje ela é muito mais ansiosa, ela não sabe esperar. Mas quando a história de Sara, ela era casada com Abraão, e Deus falou assim para Abraão, em Gênesis 12, capítulo 12, só vou ler o verso 1, tá? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu creio que quando Deus falou isso para Abraão, ele falou, poxa, agora eu vou ter que falar com Sara, né? Porque eu vou ter que levar ela, né? Ela é minha esposa, eu vou levar ela. E foi assim, ele falou e ela aceitou o desafio, porque fala na história de Abraão e Sara que eles viviam numa cidade, gente, uma cidade rica, confortável, próspera. Seria assim uma São Francisco, né? Que é próspera, não é uma cidade, é bonita, próspera, rica e confortável, né? Eles eram pessoas ricas. Diz que a Sara, uma mulher linda, esposa de Abraão, um homem rico e poderoso, um homem de fé também. E então, assim, essa cidade que eles viviam era uma cidade que ninguém ia querer sair dela. Você mora aqui, você quer sair do seu conforto? Você não quer sair do seu conforto. Eu estou bem aqui. Ela era uma mulher rica, diz que ela era uma mulher bela. Creio que ela era invejada, porque ela tinha um marido rico, poderoso, né? Com certeza ela tinha vários empregados para fazer tudo para ela. Glória a Deus, né? E aí, o simples assim, o Abraão chegou e falou, ó, Sara, Deus falou que para a gente sair daqui da nossa terra, do meio dos nossos parentes, que às vezes é até bom, né, sair do meio dos parentes, assim, alguns parentes é ótimo, você sair fora deles, mas assim, e aí ele falou assim, e ele vai levar a gente. Ela, que bom, Abraão, para onde? Então, ele não falou para onde, ele falou que é para a gente ir, e ele vai mostrar. Aí a Sara, eu creio que ela foi orar e jejuar, né? Eu faria isso. Então, assim, para poder ir para um lugar onde você não conhece. Ela deve ter perguntado, e aonde que a gente vai morar lá? Que casa? Como é que é isso? Não, a gente vai morar em tendas, por enquanto. Eu acho que eles moraram para o resto da vida em tendas, mas ela foi. E assim, por isso que eu falo, ela foi uma mulher de fé. Ela foi uma mulher de fé para seguir um homem, né, o marido dela, que simplesmente ouviu aquela voz de Deus Todo-Poderoso, falou, pode ir. Ele creu no Senhor, ele creu que Deus ia levar ele para um lugar bom, um lugar seguro. Mas ele tinha a Sara, né? E
Aí ele tinha a Sara para convencer ela, mas ela foi uma mulher de coragem, uma mulher de fé, porque ela falou, não, eu vou levar, porque Deus prosperou a gente até aqui, por que ele não vai prosperar? Né? E ela foi. Então, assim, eu creio que a fé começa pela nossa obediência. Amém? A fé, ela é algo assim que, ok, o que é fé? É uma coisa que você só sente. Não, eu posso confiar. É uma coisa que, não, eu deixo eu ser obediente para Deus, porque há momentos que a gente não é obediente, de jeito nenhum. Há momentos que Deus fala algo e você, não, Deus, não é possível que você está falando isso. Então, sempre questiona. Nem sempre teremos todas as respostas. Nunca, Deus vai. Tanto é que ele falou: pode ir para a terra que eu vou te mostrar. Então, Deus não deu explicação, tipo, vai, eu vou te mostrar. Mas, se Deus já tinha prosperado eles até ali, por que Deus ia fazer? Com certeza. Precisamos confiar antes de entender. É uma parte difícil, principalmente para nós mulheres. A gente confiar para entender. Não, a gente quer entender primeiro. Pelo menos eu, tá? Eu sou assim. Talvez você é do outro jeito, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de entender. Não, explica aqui para mim. Meu esposo, coitado, ele até tenta, né? Por isso que ele ora e jejuma. Para eu entender. Porque, assim, eu tenho que confiar. E assim, para me entender, eu falo para ele, tem coisa que eu vou, é diferente, ele tem que, às vezes ele tem que desenhar para me entender algumas coisas, sério mesmo. Porque eu falo, não, explica direitinho, porque eu não vou fazer uma coisa sem eu ver o que vai acontecer. Tanto é que eu falei, por isso que eu falo que Sara é inspiradora, ela é uma mulher que inspirou, ela inspira mulheres, porque ela foi, né? Ela simplesmente foi. Em Hebreus, capítulo 11, 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, quer dizer, realmente é a fé que levou ele a obedecer. Aí eu quero que vocês, eu quero passar para o meu primeiro ponto. Esse é o meu primeiro ponto. Só que eu estou perdida aqui no meu... porque eu quero deixar o título para vocês. Deixou tudo para obedecer. É porque eu tinha subido para cima, mas essa questão de deixar tudo, é tudo mesmo. É tudo mesmo. É o conforto daquela cidade rica. É claro que ele levou consigo as riquezas que ele tinha, o gado, tudo. Ele só não tinha uma terra para poder criar aquilo. Então, ele ia ter que ficar vagando de lugar em lugar, para até Deus mostrar onde seria. E ele teria que conquistar também, né, gente? Não é aquela coisa, ele ia chegar no lugar e falar, ok, aqui é meu, mas se tivesse alguém lá, com certeza tinha, né? Mas Deus falou, é seu, já estou te dando, então não preocupa. Então, eu creio que essa parte de obediência, quando Deus fala... fé é o caminho sem ver. Ele foi sem saber onde era, ele não via a terra, né? Fé é confiar no caminho de Deus para a sua vida. Quando a gente veio para cá, a gente sabia para onde a gente estava indo. A gente não veio sem saber que era São Francisco, que era Califórnia, que era os Estados Unidos. A gente tinha certeza para a gente vir. Já é um ponto bom, né? Já sabe para onde vai. Mas o que nos esperava, a gente não sabia. E todo mundo aqui que está aqui, a maioria, pelo menos, que não nasceu aqui ou que mora aqui, nascido aqui, é imigrante. Você veio de um outro lugar. A maioria de nós imigrantes viemos. Então, você veio sabendo para onde você estava vindo. Agora, você não sabia o que você ia enfrentar aqui. Então, você precisou de fé para saber, ok, e aí, eu vou. E a fé, você tem que confiar. Então, você tem que andar, mesmo que você não está vendo aquilo, você tem que confiar. Às vezes, você está com preocupações, com problemas. Senhor, eu estou com isso, estou com problema financeiro, eu estou com uma doença incurável, eu estou com falta de várias coisas. Doença é uma coisa que a gente
sempre preocupa, e a questão financeira. Eu quis falar, eu até falei para o Marcos, é chato falar, mas eu vou falar na questão financeira, porque às vezes a gente está passando por problemas e às vezes fica, poxa Deus, eu oro, eu faço tudo certo, eu sou crente, eu trabalho na igreja, eu faço isso. Você tem que saber onde você está errando nessa área, porque às vezes você tem problema financeiro e não está entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você precisa confiar no Deus que você serve. Às vezes você deposita no lugar errado. Às vezes você está depositando no lugar errado o seu dinheiro. E tudo que você ganha é uma semente. Tudo que você planta, ela vai dar. Se você plantar dinheiro, é dinheiro que vai dar. Tipo, entre aspas, né? Quando às vezes as pessoas, principalmente a gente que é imigrante, a gente fala, não, vou mandar lá para o Brasil. Eu vou comprar lá. Às vezes tem gente que dá dízimo no Brasil. Eu conheci muitas pessoas assim. Eu acho que eu não conheço ninguém aqui da igreja que faz isso. Eu espero. Porque eu creio que se você está comendo a palavra de Deus nessa igreja, é nessa igreja que você deixa o seu dízimo. Eu não quero pregar de dízimo, tá, gente? Eu só estou dando exemplo. Eu e o Marcos, quando a gente se converteu, e a gente entendeu, porque a gente foi estudar a palavra, a gente foi estudar o que é o nosso dever como cristão. O nosso dever como cristão os 4 T's da nossa igreja, é um dever que nós temos, de dar testemunho, de entregar nossos talentos, porque também você tem que entregar o seu talento aqui dentro, não é ficar esquentando o banco. Eu não saí do banco para estar aqui em cima hoje, então, move. Gente, vamos mover. Então, se eu estou com coragem, você tem que ter coragem também. Então, eu creio o seguinte, que o seu tesouro é entregue aqui, para essa igreja poder fazer as coisas que ela tem que fazer. Não é só arrumar as coisas. O dinheiro é só para arrumar coisas. Não é não, gente. O dinheiro é para mandar para missões. Também temos nós tiramos missões também, mas às vezes não dá. Às vezes é algo que às vezes a gente precisa de mover, porque às vezes tem outras coisas que a gente quer ajudar, igual essa feijoada que estão fazendo, é para ajudar uma instituição no Brasil. Então, eu creio que se todo mundo fizer a sua parte, o Isaac não precisaria estar ali. A gente só fazia assim, ok, gente, vamos tirar aqui para a gente quer ser parte disso. Eu penso assim, antigamente, pelo menos né, na minha época como de igreja, nós estamos aqui há 32 anos, a gente precisava de uma coisa, o pastor vinha, tirava a oferta e pronto. A gente queria comprar um templo, a gente tirou a oferta para poder começar. Cada um plantou o seu tijolo. Eu lembro que era o tijolo, não é isso? A gente comprou. Então, eu creio que se você está sendo alimentado aqui, é aqui que fica. Amém? Então, isso aí só foi um parênteses, gente. Então, eu creio que você precisa de... A fé é caminhar sem ver, mas acreditar no Deus poderoso que está te levando. Ele que está te levando. Muitos de nós vivemos isso, né? Deixamos nossos pais e tudo. E quando você vem para um país desse, você é levado a trabalhar. E outra coisa que eu quero falar também, eu falei para o meu esposo, o problema meu é que às vezes eu vou falar e eu quero exortar, mas não é exortação não, tá, gente? É só querendo dizer que eu já falei sobre isso, eu já tirei dízimo aqui e eu fui falar sobre dízimo, e depois eu também fui falar que domingo é do Senhor Jesus, e pessoas ficaram com raiva de mim na época. Faz muito tempo isso, graças a Deus, já deve ter me perdoado. Mas eu creio que o domingo não é para você... Eu creio que o seu melhor você entrega para Deus. Se você tem que trabalhar, vá trabalhar. Mas depois do culto, gente, vem para a igreja, vem cultuar a Deus, vem fazer o seu papel de cristão. Porque não adianta você querer ficar terceirizando sua oração, ficar terceirizando, fulaninho, ora por mim. Espera aí, você pode orar. Deus vai te abençoar com a sua oração. Eu vou te ajudar. Eu não vou orar por você, vou te ajudar. Mas é você que tem que prostrar diante de Deus e pedir ajuda para Ele. É você, não sou eu. Eu vou te ajudar. Eu concordo com você em tudo que você quiser na sua oração com Deus. Mas eu creio que quando a gente vem para um país desse que as pessoas...
às vezes sai para trabalhar, vai trabalhar no sábado, trabalha durante a semana, trabalha à noite, mas vem para o culto, gente, vem cultuar a Deus, vem fazer a tua parte na presença do Senhor. E outra, comunhão, sabe? Isso que faz parte, porque depois você fica doente e ninguém te visita, aí você vai ficar triste. Então, assim, sinceramente, às vezes a gente não consegue lembrar de, fulano, é muita gente, não dá para lembrar quem vem ou não vem no culto, né? Claro, todo mundo que vem te cumprimentar, às vezes, quando você passou, assim, uma semana que você lembra, nossa, fulano não foi no culto, mas já tem uma semana, às vezes o fulano era doente, e você não sabe. E se você tem um connection group, um grupo pequeno que você está junto, um grupo de estudo como o nosso, você vai ser lembrado às vezes naquele momento, fulana de tal pessoa da igreja também está doente, vamos orar por ela. Então, isso é ser igreja. Isso é você conseguir se integrar com as pessoas. Não é, começou o culto, você está aqui, aliás, você vem para a palavra só, e às vezes você nem vem para o louvor. E tudo bem se você estiver atrasado, mas venha cedo, toma um café da manhã, senta, vai conversar com as pessoas, vai se integrar com as pessoas, mas é isso aí, irmão, só para outro parêntese. Ai, amém. Hoje é dia dos parentes, gente, vai ser bênção. Uma coisa que eu tenho para você tem vivido o sonho de Deus para a sua vida? Ou você tem vivido um pesadelo que você sonhou para você? Que você quis para você. Que você está sonhando, o sonho de Deus ou o seu próprio pesadelo? Porque se você está sonhando o pesadelo, você então está errado, você está desobediente. Você tem que orar para Deus, para Ele abrir sua mente, o seu coração, para você saber onde você está errando. Em qual área que você está errando, que você não está conseguindo viver o melhor de Deus. Todos nós temos que viver o melhor de Deus. É isso que Ele prometeu, é promessa de Deus. Outra coisa que eu quero deixar para vocês, antes de eu passar para o meu ponto 2, ainda estou no 2 ainda, é só 3 pontos, tá, gente? Vai ser rapidinho. Se você está em obediência, você está vivendo o melhor de Deus. Mas na desobediência pode até haver conforto, mas não há paz. Também tem isso. Porque às vezes o que acontece é que você fala, não, mas eu estou de boa, eu estou ganhando dinheiro. Ok, mas e lá dentro? A sua paz que excede todo entendimento, aquela paz que só o Senhor dá. Sabe, às vezes você está realmente ganhando rios de dinheiro, mas não tem paz no coração. Sério mesmo, eu prefiro paz e menos dinheiro, mas se vir tudo é melhor. Se vir tudo, eu falo para Deus, eu prefiro a paz, mas pode vir tudo, que a gente aceita. Vocês gostam, né? Meu ponto 2, gente, hoje não teve paciência para esperar a promessa se cumprir. Quem é que não tem paciência aqui? É só eu? Eu não tive paciência. Eu não tive paciência. E quando quando Deus prometeu, porque Deus prometeu um filho para nós, eu tinha 22 anos, eu nem queria na época. Deus usou uma pessoa, pôs a mão na minha barriga e falou que os frutos do meu ventre seriam de bênção na tua casa. Eu tenho 2 frutos de bênção na minha vida. Elas ali. Oh, amo vocês, amor. Mamãe ama. Então, hoje elas me fizeram chorar, gente. Elas escreveram em português, coisa mais linda. Cada um escreveu muita coisa em português e eu chorei. Eu falei, nossa, eu nem achava que eu era uma mãe tão boa assim, mas graças a Deus. Eu falei, uau, eu estou fazendo um bom trabalho. Mas assim, então, eu não tive paciência. E eu creio que a maioria aqui já pecou nessa área também. Então, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então, e Sara, o que ela fez? Ela seguiu o marido dela, né? Legal. Mas aí a dona Sara me põe não podia ter, ela é estéril, né? Infelizmente, ela não podia ter filhos, aí ela queria resolver do jeito dela. Ela queria decidir a situação já que Deus, eu amo Deus, mas eu vou fazer isso aqui. Entregou a serva dela para ter um filho para ela. Eu não fiz isso, né? Porque eu não sou doida. Porque sorry, guys. O Abraão aceitou na hora, gente. Na hora.
Na hora, eu falei, cara, não, gente, isso aqui não é stand-up, não, isso aqui é pregação, hein? O Abraão aceitou, gente. Eu falei, cara, ele é muito esperto, mas assim. Mas isso dá prejuízo até hoje para nós, tá, gente? A guerra lá do Irã, lá, tudo lá no Mirish, lá, é tudo por causa disso aqui, viu? Dessa confusão aqui que Sara, linda, abençoada, maravilhosa, nos fez. Mas tudo bem, vamos lá. Mas eu e o Max, a gente decidiu fazer, não, vamos... Amém pelos médicos. Eu acredito que médico é usado, gente. Senão Deus não dava inteligência para o médico ter, né, capacidade de ajudar a gente. E aí nós dois decidimos, vamos... Na realidade, eu sou sem paciência, né? Eu falei, não, vamos... Qual que é a ideia? Eu conversei com o médico e tudo, ele falou que eu era estéril, eu não podia ter filhos. Aí eu falei, mas... Não tem nada que a gente possa... Não, tem o in vitro, né? Que seria o bebê de proveta, né? Nossa, aí ele explicou para mim, eu falei, nossa, eu acho que é legal isso. Por que não, né? Mas tinha um outro processo, na época, que eu não fiz, que é um outro processo para saber o que estava acontecendo realmente comigo. O que tinha minhas trompas, o que poderia... Talvez, se eu não tivesse pulado esse processo... teria sido diferente, mas eu não quis saber, eu simplesmente peguei uma escada, imagina uma escada, eu simplesmente pulei lá para cima, eu falei, vamos pular lá para cima logo, porque a gente já resolve isso. Mas assim, é a forma que a gente às vezes quer ajudar Deus. Eu não podia ter filhos, eu queria filhos, eu pensava, será que é adotado? Mas depois a gente lembrou da promessa, Deus falou que era do meu ventre. Aí eu pensei, pessoas se ofereceram para ser mãe, barriga de aluguel seria, né? Pessoas da minha família, minhas duas irmãs ofereceram, eu falei, nossa. Aí eu olhei para o Márcio, eu falei, e aí, elas não vai devolver o neném para nós, né? Eu tenho certeza. Eu falei, pode ser filho nosso, mas elas não vão querer, eu tenho medo disso. Então, assim, eu fiquei esperta, eu falei, não, vamos tentar comigo mesmo, né? Deus, ele falou que eu sou estéril, mas que não era... que tinha tudo normal, mas as minhas trompas eram atrofiadas, né? Atrofiadas. O que aconteceu foi que a gente tentou, ok, consegui ficar grávida por 6 semanas, foi uma alegria, ao mesmo tempo foi uma tragédia depois, que a gente ficou tão triste, que foi, nossa, eu tentei 2 vezes, tudo desastre, tipo... porque eu fui na minha força, não era a força de Deus. A força de Deus é totalmente diferente. É no tempo de Deus, é tudo diferente, gente. Quando eu falei, Deus, não vou tentar nada, eu vou deixar que... eu estava cansada, né? Foram tipo 2 anos muito complicado para a gente e outra. É muito hormônio que a mulher tem que usar para poder ter esse processo todo. E quando eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos, porque aí eu tirei de mim e devolvi para Deus isso. E o que aconteceu? Deus fez a parte dele, Deus fez um milagre, porque demorou, foram praticamente 6 anos, foram todos os dias ali, 6 anos chorando, lamentando, sofrimento, sim, foram. Mas eu entendi, no dia que eu entendi que a minha força não é minha, é de Deus, as coisas aconteceram. Porque o que acontece? Deus faz tudo formoso. Em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo, é no tempo dele. Porque ele tinha esse tempo para nós. Não era quando a gente foi novo. Eu não tinha 90 anos, nem ele 100, mas estava velhinho já. Mas assim, foi assim... A gente pensa que Deus atrasa? Ele não atrasa. A gente pensa que o meu tempo, por exemplo, a minha ansiedade, a minha falta de paciência, mas o tempo de Deus é perfeito, gente. Eu não sei a sua situação hoje. A minha, naquele momento, eu queria ter um filho. E, na realidade, a gente achava que teria só um, né? Aí, depois, Deus mandou a dose dupla, foi uma benção. E por isso que eu vou entrar no meu ponto 3, porque superou a queda e o fracasso decorrente de uma decisão errada. Porque Deus é perfeito. Eu simplesmente, mesmo porque eu cometi a falta de impaciência minha, creio que foi um erro, tenho certeza, porque eu gastei dinheiro,
a gente, né, não ficou mais pobre por causa disso, mas a gente gastou dinheiro. Mas foi muito estresse, foi muita ansiedade de, será que é agora? Será que vai? Quando eu decidi esperar, deixar na mão do Senhor, as coisas aconteceram. E é isso que eu quero dizer para cada um de vocês. O seu problema, o que você está precisando hoje, ou o que você tem orado, não vai depender do seu esforço. Você pode ter certeza que, se Deus prometeu, Ele vai te dar. Então, espera no Senhor. Mas Cris, eu não entende. Eu já estou com 40 anos. Eu conheço mulheres que teve filhos com 50 anos. Não importa. Tem mulheres que teve filho com 60 anos. Isso não vai fazer. Para Deus, a idade. Sara foi com 90, gente. Então. Tem tempo para ela? Certeza. Em Hebreus, tanto é, gente, eu vou ler essa passagem primeiro, Hebreus 11:11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para conceber e deu à luz, já fora de idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Sara, eu estava lendo, porque eu li depois, então eu não anotei aqui. Ela amamentou com 90 anos. Que lindo, né? Eu amamentei, gente, com 37 anos, depois com 40. Então, don't worry, vai chegar o seu dia. Você que é mulher, que quer ter um filho, ou você tem desejo de qualquer coisa que você está orando hoje, sua legalização, um trabalho melhor, o que seja, gente, Deus tem o tempo dele. Deus valoriza a fé acima dos erros. Amém? Ele já está tocando, porque eu tenho que correr. Mesmo que você tenha errado, Ele vai olhar para a sua fé, para aquilo que você está crendo. Ele não vai olhar, não, ela errou agora, eu não vou dar para ela também, pronto, não vou fazer. Deus não é como eu e você, que fica com intriguinha. Deus prometeu e Ele cumpre. Quando Deus prometeu para a gente, Ele falou a forma que seria. Na época a gente não entendeu, porque a gente era muito novo. Quando a gente quis, a gente achou que já estava demorando demais. Então, eu acredito que Deus não vai fazer porque... não, vou fazer porque ele é bonzinho. O fulaninho ali que merece, eu vou fazer por ele. Não, Deus não é assim. Deus não olha para a minha bondade ou por tudo que eu posso fazer 1000 coisas, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, Deus valorizou a fé acima dos erros. Deus cumpre suas promessas apesar das falhas. O final pode ser melhor que o começo. Graças a Deus, né? O meu final foi feliz. E eu tenho certeza que o seu também vai ser feliz. Por que eu falo da bondade, né? Porque Deus não olha aquele... Ok, Deus, eu estou jejuando, eu estou orando. Ele está olhando tudo isso. Você está chorando? Ele colhe suas lágrimas. Cada lágrima sua é uma oração. Eu creio nisso. Que cada vez que você chora perante Deus, clamando algo que você às vezes... Ok, Deus, eu não entendo isso. Porque eu tenho feito tudo certo e não está acontecendo nada. Mas não é porque você é bonzinho, não. É porque Ele é Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Não é porque nós somos bons. Eu quero deixar isso para vocês. Obedecer, eu quero entrar aqui na conclusão, porque depois eu vou passar para o Max. Obedecer exige coragem. Esperar exige paciência. Recomeçar exige fé. Se você tem que começar tudo de novo, tenha fé. Pega a sua fé e exercita ela. Você vai na academia, fica forte, exercita o seu músculo. A fé você pode exercitar ela todos os dias. É crer sem entender. Lembra? Crer sem compreender, ok, Deus, eu creio. Está nas tuas mãos. Eu não sei como... A minha oração, a minha última oração, antes de tudo acontecer na nossa vida, foi Deus, foi igual a do Caleb. Senhor, se o Senhor me der,
eu te louvarei. Se o Senhor não me der, eu também te louvarei. Eu estou só rindo isso porque o Caleb, ele, antes de pescar um peixe desse tamanho para nós comermos lá no acampamento, ele orou para Deus dessa forma. Eu lembrei da minha oração. Eu falei, nossa, o Caleb orou a mesma oração que eu. Fiquei calado, né? Já virou ilustração. Aí eu orei para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me der, eu vou continuar crendo em Ti, vou continuar te servindo. E se o Senhor não me der, vai ser igual. Eu vou continuar te servindo. Então, Ele faz para a gente, entendeu? Eu não precisei. Aconteceu da forma que Ele quis, no momento que Ele quis. A história das nossas filhas é uma história especial. Uma nasceu um dia depois da morte do pai do Max. Então, um dia depois, minha filha. Ela sempre faz isso, né? Ela gosta. Eu vou pôr ela para pregar. Ela nasceu um dia depois do aniversário do Max, mas que foi na morte do pai do Max. Tem que, filha. Ela estava certa. Agora eu entendi o que ela está falando. Então, foi algo especial para a gente. Foi algo especial para o Max, porque Deus prometeu... ele não teve a oportunidade de crescer, ser um adulto do lado do pai dele. Mas Deus tem dado a oportunidade de nossas filhas crescer com a gente. E a nossa outra filha foi inesperado, a gente nem esperava. Eu fiquei tanto tempo esperando. Já tinha uma, eu estava tão busy com uma que quando a outra veio, eu falei, nossa Deus, é duas então? Até depois eu fiquei esperando mais um, né? Eu falei, pô, Deus, né? Nem operei, nem nada, porque eu falei, vai que vem mais um, né? Então, mas aí não vem. Então, era para ser as duas. Então, assim, eu sou grata a Deus, porque Deus cumpriu no tempo dele. Por mais que você tente ajudar Deus, por mais que você tente dar aquela mãozinha para Deus, Ele olha lá de cima, Ele não está com raiva de você. Eu creio que quando Deus olhou, eu falei, tadinha, vai gastar dinheiro à toa, tadinha, vai estressar à toa. Eu já tenho planejado para você, ali na frente, naquele tempo ali. Então, ora a Deus, faz, Senhor, aquieta o meu coração, para que eu possa conseguir esperar no tempo. Ai, Senhor, meu marido não vem. Sabe, você que é solteira, quer casar, ore. Senhor, faz a oração do Caleb. Senhor, se o Senhor me der, eu sou feliz. Mas se o Senhor não me der também, eu vou ser feliz do meu jeito. E Deus deu o peixe para ele, gente. Deus deu o filho para mim. Quem sabe, nessa oração de você se desprender disso, Ele vai trazer para você. Amém? Eu não sei a sua história. Eu sei algumas histórias aqui. Eu não sei o que você tem vivido, a sua trajetória de vida. Eu não sei o seu sofrimento, mas Ele sabe. A trajetória de cada um de vocês foi planejada por Ele. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele criou cada um de nós. Ele nos planejou. Nós somos sonhos de Deus. Amém? Vou aqui fechar falando com as... A outra coisa que eu quero dizer é que Deus não desistiu de Sara. Então, Ele não desiste de você. Amém? A promessa ainda está de pé. O propósito ainda está vivo. O melhor de Deus ainda está por vir. Nesse Dia das Mães, eu declaro: você é uma mulher de fé. Você é escolhida. Você é amada por Deus. Amém? Assim como Sara foi amada, foi protegida, errou, e Ele continuou amando ela. Você, nessa manhã, mãe, você, mulher, e vocês, homens também, seja como Abraão, tenha fé, sejam homens de fé, para ajudar suas esposas, suas namoradas, as suas futuras esposas. Se você é solteiro, já ora pela sua esposa. Eu já oro pelos esposos das minhas filhas. Aprendi com a irmã aqui da igreja. E eu acho lindo, porque quando eu creio que vai ser a resposta de uma oração de uma mãe.
Então você, mãe, pode ser bebezinho, você ore por ela, por seus filhos, ou por ele ou por ela, pelos esposos, no caso das minhas filhas. Você, mãe, ora as esposas dos seus filhos, e seja uma boa sogra também, não vai ser aquela sogra chata, né? Porque senão ninguém merece. Amém? Eu quero deixar com vocês, mães, um feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoar cada uma de vocês, cada mulher aqui, que não é mãe, mas vai ser mãe. Eu tenho certeza que vocês vão superar a vida de vocês com o Senhor, esperando nele. Amém? Ela falou no meu ouvido, agora conserta. Não precisa de consertar. Prega bem, não prega? Primeira vez e... meu Deus, ela não para de falar. Eu falei, uau. Ela falou, acho que vai ser 5 minutos. Eu falei, hã? Tem muito para ser falado. Queridos, eu estava pensando, enquanto a gente estava orando, ela tinha passado essa parte. Eu sei que a Darcy queria dar um testemunho, a gente coloca numa outra ocasião. Mas eu tenho no meu coração que essa história de Sara, ela é um lembrete para nós. Que não existe ponto final se Deus ainda te deu vida. Às vezes você para e pensa, mas pastor, desandou. Tudo bem, não é o fim. Pastor, mas não está dando certo. Tudo bem, mas não terminou ainda. Sara, quando você pega toda a história dela, você vê que tem vários episódios onde parece que desandou. Sim, começou bem, começou saindo, crendo, estando lá do esposo, participando daquele momento que Deus falou com ele, ela buscou o Senhor, foi com ele, mas logo depois o esposo pisa na bola, já abandona a mulher, deixa ela ser levada pelo rei do Egito, o faraó, né? Quase que dá tudo errado, mas Deus traz de volta. Deus coloca no caminho. Deus coloca mais uma vez aquela segunda chance, a terceira, a quarta. Aí tem esse episódio dos filhos que não vinham, que a Cris resolveu falar mais, porque se encaixa com a nossa história. Eu acho legal isso, porque é muito comum você ler a Bíblia e falar assim, isso aconteceu lá atrás, isso não acontece mais, eu nunca vi ninguém viver isso. Aí vem alguém e fala assim, eu já vivi algo semelhante a isso. E você vê que Deus continua fazendo milagres. Mas o ponto principal de hoje é você olhar para a história de Sara, para a história de algumas mulheres, o caso da Cris, a nossa história, e falar, peraí, eu estou sendo impactado hoje por algo aqui. Não é o fim. Deus pode redimir a minha história e pode me dar um final feliz também. Eu quero falar com você que está vivendo algum momento na sua vida, que está aí, as coisas parecem desandando. Queria até pedir que você feche os olhos, curvar a sua cabeça. Está desandando, está algumas coisas que parece que está fora do trilho. Você sabe que Deus tem promessas para a sua vida. Você já ouviu essas promessas, alguém já profetizou sobre você, você já leu na palavra, você sabe que Deus te ama, você sabe que Deus te chamou, você sabe que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, mas você olha hoje, nesse momento da sua vida e você fala, está tudo cinza, pastor, está tudo fora do lugar, está tudo complicado, já tive até momentos bons, de momentos que eu vi, mas desfez novamente. Ainda há esperança para mim. Eu estou aqui para te dizer, não por minhas palavras, mas por aquilo que eu sei do Senhor. Sim há. Se há vida, ainda há esperança. Deus não terminou a sua história. E eu quero que você coloque realmente a sua vida perante Deus hoje, como a Cris falou vários momentos. Talvez é momento de você se desapegar-se de alguns afazeres. A gente cantou até como Maria, né? Hoje que escolheu a melhor parte. Talvez você está tão preocupado com algumas coisas que está deixando de confiar como você precisa de confiar. Ah, pastor, mas eu confio. Talvez um pouco mais. Quem já ouviu falar que não fazer nada às vezes é fazer tudo que você precisa?
Que às vezes é no fazer demais que você está atrapalhando quem pode fazer de fato. Quem sabe você por estar... Pastor, mas está dizendo que eu tenho que parar. Pode ser. Pode ser. No meu caso foi. Quando a gente parou, Deus agiu. Tem pessoas que quer casar, mas talvez está fazendo demais. Talvez tem que parar um pouco e deixar Deus agir. É com você que o Espírito Santo quer falar hoje. Esta palavra veio ao encontro de corações que precisam de ouvir: sim, ainda há esperança para você. Sim, ainda há uma possibilidade das coisas se reverterem e você cantar novamente com alegria. Pai, em nome de Jesus agora, ministra esse coração, ministra essa vida agora e traz um recomeço, como a história de Sara, que começou obedecendo, mas teve uma trajetória de perdas, de desencontros, de traumas, de decisões erradas, mas que no final se olhou para ela e disse: está aqui a promessa que eu tenho para você. Apesar das suas falhas, apesar das suas impaciências, eu sou um Deus de palavra. E Deus manda te dizer que Ele tem uma palavra sobre a tua vida que ainda não se cumpriu. Se você tem uma palavra de Deus, levanta a tua mão e começa a glorificar. Se você tem palavras que ainda não se cumpriu na sua vida, confie no Senhor. Diga: Senhor, eu sei que eu verei o fruto desta palavra sobre a minha vida. Senhor, eu posso não estar enxergando, mas hoje o meu coração foi iluminado pela tua palavra, que diz que não é o fim. Não é o fim. E eu hei de ver, ó Deus, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor. Aleluia. Eu hei de ver se cumprindo na minha vida, para que eu possa testificar em teu favor. Como é grande o meu Deus. Como é grande o meu Deus. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida? Você pode atrair essa palavra para o teu coração agora e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e muito em breve Ele virá. Eu sei que o Senhor tem planos para a minha vida que ainda não se cumpriram, mas eu hei de vê-los, cada um deles se cumprir. Mãe, eu quero falar com você que tem um filho que está desviado. Eu quero falar com você, mãe, que chora todos os dias pelo teu filho. Teu filho está vivo? Dê glória a Deus. Teu filho ainda respira? Dê glória a Deus. Teu filho foi criado no Senhor? Então confie que a semente que foi plantada há de germinar. Confie. Deus não falha. Ele tem um tempo perfeito para tudo. Amém? Coloque-se de pé nesse momento. A gente tem um almoço que eu não quero perder, mas eu quero dar um tempo para você, se precisar de vir para esse altar. Vocês podem cantar, vocês estão preparados para cantar alguma coisa? O Espírito Santo está movendo o coração de vocês. Quantos sentiram uma unção extraordinária no louvor hoje? Deus está movendo aqui, queridos. Eu quero abrir esse altar. Você que está precisando de... Vou usar esse tempo para você entender, de descarregar, de lançar nesse altar dores, frustrações, decisões equivocadas, medos, traumas, indecisões. Eu queria que você viesse para esse altar. Há um poder tremendo quando você faz isso e você lança. A Bíblia diz que trazei todas as suas ansiedades perante o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Se você sente que esse passa-palavra falou com você hoje, e você quer sair daqui de fato dizendo: Senhor, hoje o Senhor teve um encontro comigo aqui, eu quero me desapegar de algumas coisas que eu tenho feito de errado, ou nem mesmo feito, mas eu quero deixar aqui nesse altar. Vem para esse altar, altar é este lugar aqui, ó. Vem esse lugar, encontra um espacinho aqui enquanto eles cantam, e diz: Senhor, aqui é minha tenda do encontro, aqui é meu lugar onde eu vou dizer: o Senhor reina na minha vida, nas minhas decisões. Aqui é o lugar onde eu vou deixar aquietar o meu coração e saber que o Senhor é Deus. Vem para esse altar, pode cantar. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo fala com a gente neste lugar. Fala, Senhor, faz um renovo. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar. Aleluia. Que no deserto tu estás. Oh, Espírito Santo, cuidando de mim. vem enquanto há tempo. Alto não vou me
Vem, não perde esse momento com Deus. Só pra demonstrar Senta no colo dele, deixa ele te não recompor. preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Aleluia, Jesus. E por isso eu estou. E quando minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. Igreja, levante a mão e adore ao Deus que tem tudo para adorar é o que sustenta-me de pé. Aleluia. Não vou Perder a guerra, te louvar em meio às tentações. é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta. De pé, eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar. O Senhor está cuidando de mim. Quantos creem que Deus está cuidando de você? Sabe, às vezes a gente vê a bênção que ainda não chegou, mas nesse momento espera. Deus cuidou de Sara, Deus cuidou de Abraão, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando do seu amanhã. Não há perdas quando a gente está em Deus. Apesar das nossas imperfeições, decisões erradas, Deus é especialista em redimir. Deus é especialista em redimir. Quantos creem que Deus vai redimir o tempo perdido, a praga que levou aquele, sabe, aquele teu investimento? Sabe, irmão, crê em Deus. Você confia no Senhor? Você confia na bênção de Deus? Não há atalhos no reino, mas também não há caminhos errados quando a gente confia no Senhor. Abraão saiu sem rumo, sem direção, sem saber para onde. E quando ele errava caminhos errados, tortuosos, Deus fala: vem cá, eu vou te guiar novamente. É por isso que a gente tem que se render diariamente ao Senhor. Porque a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente é inquieto, a gente é ser humano. E Deus, sabendo da nossa imperfeição, veio e se fez como nós, para dizer: eu te conheço, eu sei o que você passa, mas eu estou aqui do teu lado. Abraça alguém que está assim, para ele sentir a mão de Deus sobre a vida dele. Deus está dizendo: eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui do teu lado. Aleluia. Eu estou aqui pertinho de você. E não há perdas, não há perdas. Amém? Glória a Deus.
Levante com fé, esse não é meu fim. Não acabou. Levanta a tua mão com fé, a gente vai terminar, tem um almoço, eu queria que você participasse com a gente. Ainda há algo maravilhoso para ser vivido antes da volta do Senhor. Creia nisso, igreja. Isso não é palavras lançadas ao vento, é a promessa de Deus. Os dias finais da igreja serão gloriosos, experimentaremos milagres, poder de Deus, coisas extraordinárias, quando nos alinharmos ao plano de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que te alcança e vai ao teu encontro, e a presença e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês. Cumprimente alguém mais uma vez e fala assim: olha, vamos ter um tempo maravilhoso com as mães hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.